Paz do Senhor, irmãs. Eu sou a pastora Joanilda, do Ministério do Evangelho Pleno. Mais uma vez com vocês aqui. A primeira live do ano, né? A primeira live do ano, te fazendo uma pergunta. Você conhece o peso da sua palavra? Né? Nós vamos falar sobre Elias. Quando nós falamos de peso de palavra, nós falamos de profeta. Eu sou a pastora Joanilda, estou aqui no Ministério do Evangelho Pleno, Nova Lima, né? Com mais uma palavra para o teu coração. Esse ano é a primeira palavra que o Senhor tem me inquietado para fazer a live. E eu protelei muito, mas estou aqui novamente. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, deixa eu arrumar aqui, colocar mais um dado móveis para nos ajudar. Pronto. Esperar as irmãs chegar. Pronto. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, a paz do Senhor. Fala sobre Elias. Responde a questão. Você conhece o peso da sua palavra? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que o alimente lá. Alguém pode dar um glória aí? Quem está já aí, dá um glória, um aleluia, para eu saudar. Glória a Deus, aleluia. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão, carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Paz do Senhor, Eliane Antônia, seja bem-vinda. Então, o que o Senhor está falando para nós? O que o Senhor fala para nós? Quando nós perguntamos, quando nós falamos de peso de palavra, nós estamos falando, a paz do Senhor, Gabriela, nós estamos falando de peso de palavra, nós estamos falando de profeta, nós estamos falando de qualquer profeta, não. Nós estamos falando de Elias, o grande profeta do Senhor. Aquele homem que Elias, ele morava numa aldeia, sem significado nenhum. Elias era um homem de lavoura, um homem acostumado a ficar no sol, né? Um homem acostumado à vida rústica. E o Senhor levantou ele morava numa aldeia de Tisbe, que hoje é a Jordânia, né? A Cisjordânia. Então, ele morava ali. Quem era Elias? Ninguém conhecia Elias, mas o Senhor levantou Elias. E Elias foi para o palácio de Acabe. Porque quando o Senhor levanta uma pessoa, ele levanta com ousadia, com intrepidez e, acima de tudo, com provisão. O Senhor não te levanta para você ficar derrotado. O Senhor não te levanta para você ficar prostrado. O Senhor te levanta para você marchar.
E ele disse para Elias, vá lá, Acabe, e fale dele. Fale de mim para Acabe, porque Acabe era o rei de Israel. O rei de Israel era para estar cultuando a Deus. Era para ele estar com Deus, levando a palavra de Deus, levando a adoração a Deus e ao povo a adorar. Mas Acabe casou-se com uma profetisa de Baal, a filha de Tibal. Ele casou-se com ela e começou a adorar os deuses dela, que era Baal e Azerá. E dali, depois desse casamento, os profetas de Baal e de Azerá comiam na mesa do rei. As pessoas viviam em idolatria, viviam em culto pagão. E Deus nessa história? Deus era o Deus de Israel, peraí. Então o Senhor levantou um homem improvável, um homem do campo, um homem sem significado nenhum. Ele entrou dentro do palácio de Acabe e disse para Acabe tudo que Acabe estava fazendo e disse assim, pela minha palavra, não choverá os anos seguintes. Peraí, mas Elias tinha um aval de Deus. E quando eu e você temos o aval de Deus, nós fluímos. Quando nós obedecemos a Deus, Elias podia muito bem falar, Deus, eu não vou lá não. Quem sou eu? Quem sou eu que vou falar isso pro rei? A minha aldeia não tem significado nenhum, ninguém me conhece, eu moro aqui em Tisbe. Eu sou um tisbita, Senhor. Não. O Senhor falou, Elias, vá falar com Acabe, e ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele obedeceu, porque ele conhecia Deus. Ele morava no Vale de Gileade. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus, e o Senhor só escolhe quem é obediente a ele. O Senhor não vai te dar nada de extraordinário se você não der nada para ele. Se você não der algo, no mínimo que é a obediência, Deus não vai te dar nada. Mas para Elias sim. Ele falou, vá, fale para Acabe, e depois ele falou o quê? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, sai daqui. Sai daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías 44, 44, perdão. Em Isaías 44, 26, diz o Senhor, confirma a palavra do teu servo. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você professa. Cuidado com as suas palavras. O que você está falando? Nós devemos só profetizar bênçãos para a nossa vida e para a vida dos nossos. Para os nossos irmãos, para a igreja. Porque quando um profeta se levanta para dizer algo, a palavra acontece, porque o Senhor confirma a palavra dos seus servos. Então, quando o Senhor se levanta para falar algo, ele não fala dele mesmo, não. Ele fala da boca de Deus. E Deus confirmou. Falou, Elias, se é assim, eu vou confirmar a sua palavra, mas sai daí. E Elias foi para o vale de Querite, né? Ele fala claramente aqui, sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E Elias foi para esse vale, foi para o riacho de Querite. Mas tem um atenuante aqui. O Senhor condenou as aves imundas, lá em Levíticos 15:11, ele fala que os corvos, os gaviões, são aves que comem carniça. Ele condenou, era um animal impuro. Mas espera aí. E Deus falou que os corvos iam alimentar
Elias? Se ela era ave impura, comia carniça? Mas peraí, não, Elias não questionou nada, porque quando Deus fala, nós vamos só obedecendo, e Deus vai abrindo, Deus vai mostrando o sobrenatural dele na medida que nós vamos obedecendo. Quando nós obedecemos ao Senhor, ele vai trilhando um caminho de sobrenatural. Agora Elias era alimentado, Elias era protegido, mas se você se lembrar, o Senhor falou para ele ir para o vale de Querite. Era um vale de montanha que não tinha árvore. Então, de dia queimava o sol em Elias. Ele tomava água, sim, mas ele era queimado pelo sol de dia. E à noite ele congelava, porque era montanha. Mas Elias obedeceu à palavra de Deus. Elias obedeceu à palavra de Deus, importante isso. E Elias era alimentado, sim. Ele estava ali em abundância, tinha muita água, mas tinha muito sol. Então não pense que quando o Senhor te levar para um propósito dele, você vai ficar no mar de rosas, no ar-condicionado, né? Comendo do bom e do melhor. Você vai passar provas. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai querer que você desiste. Ele vai querer que você volte atrás. Ele vai querer que você não faça a vontade de Deus. E para ele, isso é uma legalidade enorme que exerce na sua vida. Quando você não faz a vontade de Deus, você está em rebeldia. Você se torna mentirosa, mentiroso. O mundo espiritual tem eco. Qual é o eco da tua vida no mundo espiritual, será? Mas Elias não desistiu. Elias tomava água do ribeiro, comia pão, não se sabe como, comia carne, ele era alimentado pelos corvos de manhã e à tardinha. E assim ele foi passando pelo vale da sua provação. Só que Acabe procurou ele em todos os lugares, por quê? Porque os poços começaram a secar, porque os rios começaram a secar, porque as pessoas começaram a morrer, porque os animais começaram a morrer, porque a vegetação estava morrendo. As pessoas, irmãos, que acatam a voz de Deus num propósito verdadeiro e sobrenatural, como o de Elias, que ele era alimentado pelos corvos, nem por isso ele não vai passar provação. Com certeza ele vai passar provação. O sol castigava ele durante o dia, porque não tinha árvore. O sol, à noite, ele congelava, né? Ele congelava, mas ele estava num propósito com Deus. O diabo mostrava um quadro para ele, mas ele via outro quadro, e é isso que o cristão tem que ver. Não é olhar o que você está vendo ao redor de você, mas o que Deus pode fazer, do que Deus faz. É isso que o cristão tem que saber. Não importa o que está na tua frente, não importa o que está do teu lado, as pessoas estavam morrendo, sim. Os animais estavam morrendo, sim, porque não tinha chuva. Os poços secaram, a vegetação secou, tudo estava se acabando. Acabe estava doido procurando, fazendo os reis jurar que Elias não estava ali.
Mas ele estava escondido. Ele estava num lugar inacessível ao homem. Ele estava num lugar onde ninguém pensava que ele estaria. Porque Deus o colocou ali. Paz do Senhor, Hélia, seja bem-vinda. O Senhor colocou ele ali. Para quê? Para judiar de Elias? Não. Para provar o coração de Elias. Para provar a obediência de Elias. Para provar ele provou a ousadia de Elias quando ele foi falar com Acabe. Agora ele estava comprovando a resistência e a persistência de Elias de fazer a vontade de Deus. E é isso que o cristão tem que entender. Ah, pastora, mas está chovendo. O seu compromisso é com Deus, não é com a chuva. Eu ouvi o irmão dizendo assim, eu larguei da minha mulher, larguei da igreja, aproveitei e saí da igreja. O que Jesus tem a ver com isso? Ah, mas na minha igreja tem muita fofoca. O que Jesus tem a ver com isso? Deus tem um plano maior. Deus tem um plano maior para a minha vida e para a sua vida. Não importa o que você esteja passando. Elias estava sendo queimado de dia, congelado à noite. Mas Elias estava persistindo. E aí, como tudo estava ao redor dele se morrendo, porque água é vida, e sem água nós não vivemos, tudo estava morrendo. E não importa. Quando você pensa que está tudo acabado, que está tudo destruído na sua vida, o Senhor vai lá e te levanta. O Senhor vai lá e te promove. O Senhor vai lá e age no sobrenatural. Quando acabou a água no Vale de Querite, Elias não falou assim, não, eu vou sair daqui porque não tem mais água, não. Ele continuou tomando a lama. Mas o Senhor falou para ele assim, vá para Sidom. Sidom era a cidade natal de Jezabel. Ele podia falar, Senhor, mas lá mora o pai da Jezabel, lá é a origem dela, lá ela vai me matar. Não. Elias foi para Sidom. E ele disse, vá para Serepta. E lá tem uma viúva que vai te sustentar. Oh, glória a Deus! Agora sim eu vou entrar na provisão de Deus. Elias foi. Encontrou a viúva. Encontrou a viúva. E Deus falou, essa é a viúva. Ela estava pegando um graveto para fazer um bolo, para comer com o filho dela, e eles morrer de fome, porque não tinha comida na terra. Elias podia dizer, Deus, mas o Senhor me tirou de lá, e agora o Senhor me traz para cá, que também não tem. Mas Deus estava cumprindo a palavra de Elias, não tinha chuva. Mas nem por isso o Senhor deixou de alimentar Elias. Elias pediu água para aquela mulher. E depois ele disse, faz esse bolo primeiro para mim. A mulher podia dizer, não, isso aqui é do meu filho. Mas quando Deus orquestra, tudo acontece. Quando Deus fala, tudo acontece. Ele disse, faça um bolo para mim, depois faça para você e para o teu filho. Porque o azeite não vai faltar e a farinha na panela também não. E a palavra do Senhor diz que 3 anos se passou. E eles foram sustentados pela farinha e pelo azeite. Né?
pela farinha e pelo azeite. O filho daquela mulher morreu. Ela falou para Elias, você veio trazer o pecado para mim? Elias foi lá, orou ao Senhor e ressuscitou aquele menino. E ela reconheceu que verdadeiramente ele era servo de Deus. E agora, quando estava tudo bem, ele estava comendo, né? Ele estava comendo, estava sendo alimentado pela farinha, pelo azeite, que não acabava. O Senhor falou, agora vai, se apresente a Acabe. Porque você tem que derrotar o inimigo no campo dele. É no campo dele que você tem que derrotar. Mas quando Deus fala, vá. Não é quando você quer. Você tem que orar a Deus, clamar a Deus, porque a palavra do Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías 33 diz isso para nós. Mas você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Tem que orar sim, tem que clamar sim, mas esperar quando Deus fala, vá. Quando Deus te mostra, agora é hora. Quando você é orquestrado por Deus. Quando Deus vai te direcionando, vai aplanando os seus caminhos. Quando Deus vai trabalhando no seu ego. Quando Deus vai trabalhando no teu espírito. Quando Deus vai tirando as suas escamas. Quando Deus vai tirando o véu dos teus olhos. É assim que Deus vai trabalhando. É assim que Deus vai curando e vai libertando. É dessa forma. Elias obedeceu o Senhor em tudo. Ele podia falar, eu não quero comer dos corvos, porque o Senhor falou que é uma ave imunda. Mas, o primeiro ser vivente que saiu da arca foi um corvo. O Senhor chama as coisas loucas para confundir os sábios. E foi isso que ele fez. Ele chamou um homem improvável num lugar improvável que ninguém conhecia, um homem anônimo, que pela palavra dele não choveu durante 3 anos. Foi alimentado pelo corvo. Depois foi alimentado por uma viúva. E Deus não deixou de operar na vida dele. Deus não deixou de prover na vida dele. Deus não deixou de trabalhar na vida dele. Deus não deixou de ser glorificado na vida dele. Deus não deixou que ele se testemunhasse a vida do Senhor na vida dele. A presença de Deus na vida dele, melhor dizendo. Mas não tinha abundância. Ele tinha uma medida certa. Porque quando você está num propósito de Deus, você vai ter a medida certa. Você não vai ter abundância. Porque o Senhor está realizando um propósito maior. Quando você entrar na vitória, sim. Elias foi, orou e veio a chuva. Veio a chuva. Choveu. E se você ler mais, você vai ver o que Elias fez. Elias foi o único homem que subiu em carne. Não, foi um dos homens que subiu em carne. Elias não viu a morte. Elias não viu a morte. Elias subiu numa carruagem de fogo. Com toda a pompa, com toda a honra, com todos os anjos, os miríades. Elias foi arrebatado numa carruagem de ouro. Ele foi honrado por causa disso.
Elias passou por provações, mas Elias viveu no sobrenatural de Deus. E é isso que o cristão tem que viver. No sobrenatural de Deus. Você conhece o peso da sua palavra? Muitas pessoas teriam que estar ouvindo essas palavras. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei para quem o Senhor mandou essa palavra. Ou para quantas pessoas. Ou para uma pessoa só, eu não sei. Mas o Senhor tem me cobrado para fazer essa live. E eu fiz, e eu estou fazendo. Em obediência a Ele. Mas, irmão, saiba que a primeira coisa para você viver no sobrenatural de Deus é você obedecer e se alinhar a Deus. E esperar a palavra de Deus. Não é sair fazendo qualquer coisa. Ah, Deus me deu uma palavra, mas agora eu vou... Não. Ele falou para Elias, sai e vai ficar lá no vale de Querite. Ele não falou, Elias vai lá e fala, ah, porque eu sou o cara, eu sou o máximo. Não. Vai, se esconda. Porque eu preciso fazer o sobrenatural. Porque eu preciso mostrar para Israel que eu sou Deus. E depois ele mostra. Porque Elias tinha que combater a idolatria, a feitiçaria. O que o Senhor precisa combater na sua vida? Entregue a sua vida para o Senhor hoje. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Fala, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero viver o teu poder. Eu quero viver, Senhor, segundo a tua palavra. Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor, porque é só no sobrenatural que nós vamos ver Deus. Se você está em provação, se entregue hoje para Jesus. Não resista mais, porque o Senhor fala em Provérbios que ele resiste ao soberbo. Não resista ao Senhor. Faça o que ele está mandando. Faz hoje o que o Senhor falou para você fazer. Para Elias, ele tirou Elias do anonimato, sendo uma pessoa improvável. Elias entrou no palácio do Acabe, falou uma palavra e se cumpriu. Então, irmãos, irmãs, seja um Elias. Viva no sobrenatural do Senhor. Você conhece o peso da sua palavra? Você conhece o que você está falando? Você sabe o que está saindo da tua boca? E o que está saindo da tua boca é que você está vivendo. E a palavra diz em Mateus, a boca só fala que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, a sua boca vai estar cheia de Deus. Mas se você está cheio do mundo, a sua boca vai sair só as coisas do mundo. Mude hoje. Mude hoje. Urgentemente. Mude. Faça como Elias. Elias não foi se aparecer porque Deus usou ele para falar para Acabe e acabar e não chover. Deus falou para Elias, fuja, saia, se esconda. Se você pensa, eu sou no anonimato, eu sou uma pessoa que ninguém conhece, não precisa. Deus te conhece. Deus conhece o seu potencial. E se você quiser viver no sobrenatural do Senhor, Pai do Senhor, pastores,
Pastor Leomar, pastor Elaine. Se você quiser viver no sobrenatural do Senhor, basta obedecer. Basta obedecer. Não questione. Nós não sabemos como Elias foi alimentado. Nós sabemos que Acabe andou por todos os países e reis atrás de Elias. E ele não encontrou porque ele estava. Aonde que Elias estava? No esconderijo do Altíssimo. E quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos provisão. Nós temos o sobrenatural do Senhor. Elias estava escondido debaixo das asas do Senhor, ninguém ia achar ele. A menos que Deus quisesse que ele fosse achado. Elias viveu o maior medo. Elias viveu no maior medo do homem. Sabe qual é o maior medo do homem? A solidão. Ninguém falava com Elias. Ele só via os corvos. Corvo de dia, corvo à tarde, de manhã cedo. Corvo subia, corvo descia. Mais ninguém. O maior medo do ser humano é solidão. Mas quando a pessoa conhece a Jesus, ela sabe que ela não está só. Ela não vive só. Ela vive num amor imenso de Cristo. Eu enfrentei, irmãos, muita solidão. Mas um dia o Senhor me ensinou. Um dia o Senhor me ensinou que Ele era maior na minha vida do que qualquer pessoa, do que qualquer quadro, do que qualquer situação. E eu aprendi. É difícil você ficar sozinho, sim. Principalmente quando você enfrenta uma enfermidade, né? Mas nós sabemos que Deus está conosco. Nós sentimos o Senhor. Às vezes dói, porque nós somos carne, irmãos. Mas nós nos consolamos com o Senhor. E sabemos que dias melhores virão. Que isso é só uma passagem. Uma passagem para o sobrenatural do Senhor, para o milagre que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Se você receber essa palavra no teu coração, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe e Deus conhece. E se você deixar o Senhor orquestrar, te orientar, te guiar, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Se você não viveu ainda, é porque você ainda tem reservas no seu coração. Se você não viveu o sobrenatural de Deus ainda, comece a pedir para Ele. Comece a pedir para o Senhor. Porque o Senhor revela o profundo e o escondido. Às vezes tem reservas no seu coração que você nem conhece. Às vezes tem algo que você tem que deixar ir. Às vezes tem pessoas que você tem que deixar ir. Às vezes tem sentimento que você tem que deixar ir. E que tudo isso impede. Esse ano nós temos anos de conexão com Cristo. O Senhor está em conexão na terra. Por isso o mundo espiritual está tão pesado. O Senhor vai sacudir essa nação e eu tenho falado em todas as lives, você pode assistir. Deus vai sacudir essa nação. Deus vai limpar a eira. Os ministérios grandes irão cair. Já estão caindo. Deus vai abalar as estruturas do Brasil.
Deus vai abalar os 4 cantos do mundo. Porque Ele é Deus. Nós estamos vivendo os últimos segundos nessa terra. Então, se você não se voltou para Deus ainda, se você ainda está com reserva com Cristo, saia do anonimato hoje. Aceite Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Pastora, mas eu já aceitei. Aceite de novo. Faz uma nova aliança com o Senhor. Para que quando o Senhor chegar nas nuvens, nós encontremos com Ele nas nuvens. Eu sempre digo, eu não quero ver o Senhor nas nuvens, eu quero estar com Ele nas nuvens. Porque se eu ver, é porque eu fiquei. E o céu me pertence. O céu te pertence também. É uma herança que o Senhor nos deu. Então hoje, rompa com o normal. Rompa com o eu mesmo. Rompa com o achismo. E entre no sobrenatural do Senhor. Que você vai viver as maravilhas do Senhor. Pode ter certeza disso. Deus é o Senhor de tudo. Ele está no controle de tudo. E não tem coisa melhor, irmã, do que você obedecer a Cristo. Do que você viver no anonimato. Como Elias. Elias estava no anonimato. Elias não chegou lá em Serepta e falou, eu sou o Elias, aquele que profetizou que não ia chover, não. Elias ficou ali com aquela viúva, alimentando ela, o seu filho e ele. E Deus fazendo maravilha, porque até o filho dela foi ressuscitado. E não se fala mais dela, mas ela foi uma peça fundamental na vida de Elias. Assim como os corvos, Deus acrescenta coisas na nossa vida. E nós temos só que seguir a palavra dele. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que sentir a palavra do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que a minha pequenez não completou no seu coração. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que entrou na live. Que Deus venha derramar bênçãos na vida de cada um que entrou, que vai entrar ainda, né? Porque muitos estão dormindo. E o Senhor fala claramente, desperta tu que dormes, não é tempo de dormir. É tempo de nós levantarmos e marchar. É tempo de nós ampliarmos o reino dos céus. É tempo de nós batermos a estaca, né? Do sobrenatural na nossa vida. Então, que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Que Deus venha manifestar a presença sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você chegou no final, reveja a live. Veja lá o que Deus fez na vida de Elias. Paz do Senhor, diaconisa Dulce. Reveja a live, missionária Dulce. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença, levando cada um, Pai, que entrou na live, que vai entrar, que saiu, Senhor. Mas que o Senhor venha abençoá-lo da mesma medida, Senhor. Abençoa, guarda e proteja na tua casa, no seu lar, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Querendo nos ver, nos visitar, nós estamos aqui no Ministério do Evangelho Pleno, bairro Nova Lima, Rua Elizabeth Áurea de Souza Nantes, 155, José Tavares do Couto. Quarta-feira da família, das 7h30. Sexta-feira, 7h30, da libertação, culto, né? É só oração e palavra. Sábado, projeto Geração que Adora, criança de 5 anos acima. No domingo do agradecimento e adoração. E é isso, irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se essa palavra te abençoou, compartilhe.
Se inscreva lá no YouTube, nós temos mais de 50 ministrações no YouTube para você ver. Escreva lá Joanilda Martins, estará as ministrações lá. Assista, se inscreva no canal, dá um joinha para que o YouTube veja que nós fazemos a diferença, para não cortar nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e que Deus possa fazer você andar no sobrenatural em nome de Jesus.